Um dos grandes problemas de quem está aprendendo a criar sites, ou principalmente as ferramentas de gerenciamento de conteúdo como WordPress e Joomla, está justamente não ter uma hospedagem para que possa realizar testes. Então, nesta videoaula, eu vou demonstrar como utilizar um serviço gratuito que possui recursos muito próximos de hospedagens pagas, né, e que vai permitir que você possa realizar testes livremente até você poder escolher uma hospedagem definitiva, ok? Então, o primeiro passo é criar uma conta no site hostinger.com.br, que é um serviço aqui no Brasil de uma hospedagem gratuita, que tem um painel de controle bem interessante e recursos de autoinstalador, que vai facilitar bastante aí no seu aprendizado. Então, o primeiro passo é entrar no site da Hostinger. Nesta tela, clique em Criar conta. Faça o cadastro que é pedido. Feito isso, basta clicar em Criar conta. Após você criar a sua conta, será enviado um e-mail de confirmação da conta para o seu e-mail pessoal, ou seja, o e-mail que você colocou no formulário de cadastro. Feito isso, ao clicar no link lá no seu e-mail, você será redirecionado para esta tela, ok? Aqui você poderá escolher alguns planos. Eu vou escolher aqui o plano gratuito. Então, vou clicar aqui. Perfeito, ok? Só esperar um pouco. Aqui você poderá escolher um domínio, certo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, aula WP2 e aqui é um subdomínio gratuito, né? Você vai poder escolher entre esses modelos aqui de domínios, certo? De subdomínio. Ou você pode escolher um domínio próprio, caso você já tenha um domínio registrado, ok? Vou escolher aqui um domínio gratuito, né? Até por questão de estudo. Feito isso, você coloca a senha para a sua conta de domínio, de subdomínio no caso. Repete a senha e coloca aqui o código. Feito isso, é só clicar em criar. Vai esperar um pouco. Ele está configurando aqui a conta, ok? Repare que a conta já está criada. É só clicar aqui em ver resultados. Esperar aqui um pouco. Repare que agora você já está com o seu subdomínio ativo e você já pode utilizar o painel de controle, que é o que há de mais importante aqui, certo? Feito isso, vamos clicar em painel de controle. Basta esperar. Logo, logo o painel de controle será visualizado. Aqui ele pergunta o porquê, né, você está utilizando o serviço. Eu vou colocar aqui como apenas testando e aprendendo. Eu vou clicar para confirmar. Vai esperar aí. E o painel de controle aparece. Como podemos ver, é um painel de controle bem interessante, somente para uma hospedagem gratuita, onde você poderá estar estudando e realizando principalmente os testes com WordPress, né, ou Joomla, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem como criar e-mails, né, contas aí para o domínio, gerenciar outros domínios, adicionar novos domínios caso seja necessário. Aqui a questão da configuração do site, né, como construtor de site modelo. A gente vai usar aqui o autoinstalador, gerenciar os arquivos do site, caso você precise enviar arquivos, por exemplo, isso aqui será necessário, né? As contas FTP, gerenciador de arquivos, se você precisar apagar algum arquivo, e assim por diante, né? Outras situações aqui, como gerenciar o banco de dados, né? Entre outras opções interessantes, ou seja, uma hospedagem bastante interessante, somente para quem está querendo aprender, certo? Então, o próximo passo que a gente vai realizar aqui é justamente instalar o WordPress, né? Então, aqui a gente vai utilizar o autoinstalador. Esse é um recurso amplamente utilizado nas hospedagens. Então, para hospedar o WordPress, você pode usar diversas maneiras, né? Você pode fazer o site totalmente local, por exemplo, utilizando o Webmatrix como uma ferramenta, por exemplo, ou você já pode instalar ele diretamente no seu domínio, na sua hospedagem, e trabalhar diretamente nele pela internet. E utilizar ferramentas como o Webmatrix, entre outros, para alterar o código localmente.
Feito isso, então eu vou clicar aqui em autoinstalador. Só esperar. Ele vai te trazer as opções de aplicativos que você pode instalar, né? Como Joomla, WordPress, entre outros, diversos modelos. Realmente é uma hospedagem bastante interessante, somente para quem quer aprender, pois ele é muito similar, né, a uma hospedagem paga, né? Ou seja, uma hospedagem mais avançada. Então aqui a gente quer, por exemplo, instalar o WordPress. Então vou clicar aqui em WordPress. Nesta tela você vai definir as opções de instalação do WordPress. Ou seja, você pode colocar aqui, por exemplo, site. Ou seja, indica que para a pessoa acessar, ela vai ter que botar esse endereço barra site. Ou pode deixar vazio, ok? Aqui você vai colocar o usuário administrador, que é o usuário principal do WordPress, e a senha dele. Ou seja, pode colocar aqui, por exemplo, admin e a senha abc,123. Feito isso, é só clicar em instalar o WordPress. É importante anotar essa senha para que não esqueça, ok? Ao clicar em instalar o WordPress, aparecerá a seguinte mensagem. O conteúdo aparecerá subscrito. É só clicar em OK. E esperar que o WordPress seja instalado, ok? Ao término do processo de instalação, será trazido um resumo sobre a instalação do sistema. É importante sempre guardar essas informações, pois isso daqui fará diferença em algumas situações de publicação, de conexão com FTP e assim por diante, ok? Feito isso, já está instalado o WordPress. O processo é o mesmo se você for instalar o Joomla, entre outros, tá? Feito isso, por exemplo, clicando aqui no domínio, ele vai abrir já o WordPress instalado. Já tem uma versão aqui instalada. Então, já está hospedado. Basta, por exemplo, você entrar na área administrativa do WordPress e começar o trabalho, instalar plugins, temas, entre outras situações. Aqui, por exemplo, né, vamos logar aqui, ó, você já está instalado. Então, você já pode utilizá-lo diretamente na internet, ok? Aqui, já está pronto, é só utilizar, né, traduzir, instalar a versão mais nova e assim por diante, ok? Então, está pronto. Agora o processo é todo dentro do WordPress. Agora é interessante também utilizar alguma ferramenta para alteração do código. Sendo assim, a gente vai utilizar, nesse exemplo, o Webmatrix, é uma ferramenta gratuita da Microsoft, que é bastante diversificada e de fácil utilização, ok? Então, é interessante que você tenha o Webmatrix instalado em seu computador. Então, eu vou clicar aqui e vou abrir o Webmatrix. Vamos utilizar o Webmatrix para trabalhar com o site conectado diretamente. Ou seja, tudo que eu precisar alterar de código, né, alterar o CSS, alterar algum arquivo PHP, eu vou poder alterar diretamente pelo Webmatrix. Sendo assim, com o Webmatrix aberto, você pode clicar em abrir e escolher site remoto. Perfeito. Você vai escolher aqui, digite as configurações. Vamos utilizar o protocolo FTP. Feito isso, eu terei que colocar as informações de servidor, caminho do site, nome de usuário, senha e URL de destino. Como é que eu faço isso? Lá na hospedagem do site, né, a gente está aqui no autoinstalador do sistema, a gente possui aqui a questão de arquivos, né, de FTP. Então, tem aqui, ó, arquivos, acesso FTP. Se não estiver achando também, é só clicar em início e voltar para a tela inicial do painel de controle. Lá você também terá a mesma opção, ou seja, é a mesma coisa. Então aqui, por exemplo, eu tenho a opção acesso FTP. Feito isso, aqui eu posso, por exemplo, ter a informação do host FTP. Então eu seleciono isso daqui, copio, vou lá no Webmatrix e coloco aqui, ó, servidor. Pronto, já tenho o servidor. Agora eu preciso do caminho do site. O caminho do site, você tem aqui, ó, para onde os arquivos são enviados. Então você tem aqui, ó, public HTML. Copia e coloca aqui, ó, caminho do site barra public underline HTML, ok? Aí você tem o seu nome de usuário, ok? Que você pode colocar aqui, ó, nome de usuário FTP, copia
certo? E a senha, né? Que a gente vai digitar aqui. Caso você não lembre a sua senha, você pode pedir para mudar a senha, ok? E colocar a sua senha de preferência. Deixa só ele abrir aqui a tela de mudança de senha. Por exemplo, vou botar aqui. Vou botar aqui a senha. Ok? E clicar em mudar. Então agora é só colocar essa mesma senha que digitamos aqui, né? Lá na opção do Web Matrix. Então vou clicar aqui no Web Matrix e vou digitar a senha. Certo? Pode marcar a opção uso modo passivo e aqui você vai colocar a sua URL de destino, né? Só colocar o endereço do seu site. Pronto. Feito isso, você vai clicar em validar conexão e esperar que a conexão seja validada. Ok? A conexão foi bem sucedida. Feito isso, é só clicar em salvar. O Web Matrix ele vai ficar conectado diretamente ao seu site já na internet. Ou seja, pessoal, o processo que eu estou realizando aqui é o mesmo se você estiver utilizando um domínio registrado, né, e uma hospedagem paga. A própria hosting pode também, de repente, oferecer esse serviço, né? Mas qualquer tipo de hospedagem que você esteja utilizando, o processo é o mesmo. Então, você pode trabalhar alterando os arquivos do site localmente e gerenciar o site também pela internet. Tudo que for relacionado a plugin, no caso tema, né, instalar tema, tudo isso você pode fazer lá pela internet. Agora, quando for código, CSS, PHP, você pode estar alterando por aqui, né? Vamos só esperar aqui ele se conectar, beleza? Então, nessas informações aqui no painel de controle, você pode voltar em início. Você pode utilizar livremente esse painel para treinar bastante. Bastante interessante para as pessoas que estão querendo desenvolver conhecimento nessa área, ok? Voltando aqui, ó, no Web Matrix, a gente vai ver, ó, que já está conectado todos os arquivos aqui, né? Então, eu posso trabalhar localmente. Por exemplo, se eu precisar acessar aqui a pasta WP Content, né? Ele vai me trazer as opções de tema, né? Tem que às vezes esperar porque a internet pode estar um pouco lenta, né? Então talvez tenha que esperar um pouquinho. Mas ele vai abrir aqui a pasta WP Content, a pasta de temas, e aí eu posso abrir cada arquivo e fazer a alteração necessária, sem precisar nem utilizar o editor do próprio WordPress. Isso ajuda, pois aqui você tem a ajuda do programa, né? Como complementar alguns comandos, avisar que está errado. Então isso faz bastante diferença. Como podemos ver, ele abriu aqui a pasta. Posso clicar em temas, também vai abrir aqui todos os temas instalados. Posso fazer diversas alterações, não só no arquivo do tema, mas em qualquer outro tipo de arquivo. Como podemos ver aqui alguns temas, né? Esse aqui é o tema Eleven, tem o tema 10, que vem padrão com WordPress, né? Instalando a versão 3.6 já vem alguns templates diferentes, né? Então a gente pode abrir cada arquivo aqui e fazer a alteração necessária. Vamos abrir aqui, por exemplo, o arquivo CSS, né? Aqui o style.css. Vê que ele baixa o arquivo, né? E aí ele vai aparecer aqui para você só poder alterar esse arquivo e qualquer outro tipo de arquivo, tornando bem interessante aí o processo de alteração. É só ele abrir aqui o arquivo para que a gente possa visualizar esse arquivo CSS. Como podemos ver, temos aqui o arquivo CSS lá do site, né? Ele já está na internet, ele não está local, né? Os arquivos aqui são apenas uma cópia. Então, você pode fazer qualquer alteração, né? E no final você pode mandar salvar, né? Por exemplo, apertando Ctrl S, é que ele salva. Então, alterou aqui no Web Matrix, automaticamente já é alterado lá no site, né? Então, a Matrix é bem interessante, pois você pode utilizar como qualquer editor, né, como o Dreamweaver, tudo isso. Normalmente, como usa os demais editores, ok? Então, fica essa dica aí, gente. Como hospedar um site WordPress e Joomla, né, e trabalhar ele conectado com a Matrix. É algo bastante usual, né, e agiliza bastante o processo e fica fácil aí para quem, de repente, quem está aprendendo a hospedar e tudo mais, ok? Então, até a próxima dica.